Boa noite, Olá, boa noite, professor, tudo bem? tudo bem? Como estamos? Tudo tranquilo. Estamos ainda aguardando a entrada dos participantes, né? Já temos Uhum. alguns aqui. Daqui a pouquinho a gente já inicia, tá? Tá certo. Como é que estão os estudos? Então, seguindo, agora eu estava preparando, eu fiz um pequeno, comentei com o senhor, né? Fiz um pequeno roteiro, então meus estudos nos últimos 2 dias foi para essa apresentação um pouco, né? Mas também tenho preparado um texto sobre Levinas, uma publicação do ano que vem, né? Então, voltando um pouco ao meu trabalho de mestrado, né? No Ah, doutorado eu estava trabalhando com o da libertação mesmo. Mas e no mestrado foi com o Emmanuel Levinas, né? Então, eu estou preparando um texto, um artigo agora sobre o Levinas de novo. Voltei. Depois de muito tempo, né? Voltei os textos levinasianos. Levinas, Tô muito bom, né? muito bom. Levinas, a gente tem uma referência ali na PUC, o professor Ricardo Tim, né? Isso, foi meu orientador. Bah, que Sim, privilégio, foi hein? meu orientador. Foi meu orientador na graduação, no mestrado e no doutorado. Puxa vida, Toda a carreira, toda a caminhada acadêmica foi meu orientador. que Tive essa bacana, hein? sorte. Parabéns. Nem, a sorte foi até que na graduação o Tim ele não era professor na minha época de graduação, ele já não era professor na graduação, né? Eu nem conhecia ele, na verdade. Mas eu tinha aula com o professor Luiz Carlos Suzin, que é outro levinasiano muito conhecido, né, no meio. E eu fui convidar o professor Suzin para ser ele dava aula, né, para mim. Eu fui convidar o professor Suzin para poder me orientar no meu trabalho, que era sobre Henrique Dussel, sobre filosofia da libertação, né? E o Suzin, no semestre, que seria da defesa, ele não poderia estar, ele ia fazer um pós-doc fora, né, no exterior. Daí ele disse, olha, mas eu tenho um ex-orientando meu que pode, quem sabe, possa te ajudar nessa orientação, né? Daí, que é o professor Tino. O professor Tino foi orientando do Suzin no mestrado dele, né? Daí me indicou, Puxa daí foi vida. o time muito querido, assim, nem me conhecia, nunca tinha me visto. Daí um dia peguei ele num corredor uma vez, lá, né, todo humilde, né? Era um mero graduando lá. Ele, não, o professor Suzin me recomendou o senhor puder me orientar no TCC. E ele de imediato aceitou, assim, não, não, beleza. Já trocamos contato. Um Que querido. coisa, que coisa bacana, hein? Bom, então acho que a gente vai iniciando, né? Boa noite a todos e a Sim. todas. Privilégio ter vocês aqui hoje para mais uma live da nossa Escola Livre de Filosofia. Hoje teremos a presença aqui conosco do professor Tiago. Vou ler um pouquinho o currículo dele, né, para apreciação. Ele possui graduação, mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pela PUC. Atualmente integra a coordenação do Centro Brasileiro de Estudos Levinasianos, áreas de trabalho e de interesse. Levinas, Fundamentações da Ética, Filosofia Latino-Americana, Filosofia da Libertação, Henrique Dussel, Economia Política, Fenomenologia e Marxismo. Então te dou as boas-vindas, tá, Tiago? Seja muito bem-vindo. Foi muito bem recomendado ali no grupo para falar na live com a gente, né? Então acredito que vai ser muito bacana. O professor Tiago vai falar com a gente hoje o tema Filosofia da Libertação, Filosofia Bárbara. Então de imediato já passo a palavra para ti e tenha uma boa apresentação. Vou estar aqui acompanhando, qualquer coisa a gente vai conversando, dialogando, tá bom, Tiago? Tá Uma boa certo. fala. Obrigado, Claito. Então, quero agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando ao vivo aqui. Também eu sei que alguns colegas, outros que visitaram o perfil da Escola Livre de Filosofia, que estiverem assistindo essa live posteriormente, a ser publicada. Uh, Então, como o Cláudio colocou, né, o tema da minha fala hoje, me pediram uma fala, uma apresentação sobre filosofia da libertação, né? Eu fiquei um tempo pensando qual que seria a melhor entrada, ou o melhor tempo que puder introduzir isso, e eu pensei em filosofia bárbara.
na minha tese de doutorado que está publicada, porque esse ano, eu coloquei uma sessão com filosofia bárbara, até um membro da banca, um professor da banca na revisão, questionou um pouco porque a palavra bárbaro, falar que o outro é bárbaro, né, é pejorativo, né, já não é de hoje, há muito tempo, né, e ele ficou um pouco hesitante de se referir à filosofia da libertação com uma terminologia pejorativa, assim, que hoje a gente tem mais cuidado de estar usando, né, chamar de bárbaro. Mas eu me apoiei, porque o próprio Henrique Dussel, que é filósofo argentino-mexicano, que é um nome mais proeminente do movimento de filosofia da libertação, ele mesmo, em ao menos 2 momentos da obra dele, ele se refere à filosofia da libertação como filosofia bárbara, né? Foi de onde eu peguei o termo, né? Então, claro, foram somente 2 ocasiões, uma bem antiga, nos anos 70, mas outra mais recentemente, numa publicação, num artigo de 2, 3 anos atrás, né? Então eu fiquei mais seguro de poder estar usando essa terminologia, porque ele está referendando, né? Então, para aquilo que eu me proponho hoje, né? Vamos pensar, eu sei que tem, claro, quem é até mais da filosofia talvez tenha mais esse pano de fundo do bárbaro, né? Mas para quem não é, a gente sabe que a palavra bárbaro ele vem desde lá dos gregos, né? Era como os helenos denominavam os povos estrangeiros, principalmente persas, né? Então eles falavam, na verdade, bárbaro, se não me engano, uma onomatopeia para balbuciar, né? Também o nosso balbuciar também veio do bárbaro, né? É uma transliteração do grego para isso, né? Porque o estrangeiro, ele não sabia falar grego direito, né? Então ele balbuciava, ele falava qualquer coisa que o grego mesmo não entendia. Então o bárbaro é aquele que não falava a mesma língua, né? E por conseguinte não participava da mesma cultura, não tinha a mesma cosmovisão dos gregos, né? Então eles usavam esse termo aqui muito para ele já era pejorativo para designar o outro, né? O que estava fora da Grécia. O termo ficou mais presente na história, talvez, e acho que todos nós conhecemos, por causa das invasões bárbaras aos povos romanos. Isso é muito engraçado porque os romanos, na época, né, quem morava por aquelas terras, eram bárbaros também para os gregos, né? Mas numa viragem, numa ironia da história, os romanos passaram a chamar de bárbaros outros povos, né? Eles que uma vez eram bárbaros passaram a falar de bárbaros dos outros, né? E numa outra ironia da história, porque as invasões bárbaras ao Império Romano foram realizadas por povos germânicos, em grande parte, né, ou principalmente, mesmo em boa parte. E hoje, né, os povos germânicos, Alemanha, Áustria, Inglaterra, né, boa parte dos povos europeus têm descendência germânica, né, são os bárbaros que uma vez invadiram o Império Romano e que hoje consideram outras civilizações como bárbaras, né. Eu digo isso porque tem uma obra de que não é exatamente ligado à filosofia da libertação, mas sempre acompanhou, esteve no início, né, que é um mexicano chamado Leopoldo Zea, que tem uma obra muito interessante chamada Discurso desde a marginalização e a barbárie. Discurso desde a marginalização e a barbárie. Tem tradução ao português, né, muito recente, um texto longo, mas muito interessante, que ele vai analisando todas as figuras do bárbaro e do civilizado na história, né? Então, pega lá desde o grego, passa pelos romanos, até chegar nos dias de hoje. Por que é importante o tema do bárbaro para a filosofia, né? Porque o bárbaro, na antiguidade, ele designava, então, o outro, que para o grego era o não ser. O Heidegger, né, quem conhece um pouco do Heidegger, né, algo do Ser e Tempo, seja os primeiros capítulos do Ser em Tempo, vai lembrar que a crítica do Heidegger é que a história da filosofia esqueceu a questão do ser, né, e se concentrou nos entes, né. Então ele fala do esquecimento do ser. Os primeiros filósofos, Tales, Anaximandro, eles pensavam no ser, né. Não é exatamente, no meu entendimento, que os gregos tenham esquecido do ser, né, mas tomaram por consenso que o ser já era a política, já era a ordem social. Se uma vez era a água, a terra, o ar, o ser para o grego, depois com Sócrates, com Platão, com Aristóteles, e depois na filosofia, vai ser a ordem política. Então, o ser era o quê? Era o grego, era a polis. O que era o não ser? Era o bárbaro. Era o que estava fora da polis, fora do aperon. E a filosofia da libertação quer pensar exatamente desde este não ser.
né? O Henrique Dussel, há 2, 3 dias, mais ou menos, ele fez uma conferência, né? E ele diz, olha, se eu tivesse que expressar o que é a filosofia da libertação, eu diria que a filosofia da libertação é pensar tudo a partir da exterioridade. O não ser é a exterioridade. Aquilo que está fora da totalidade da ordem vigente, da ordem estabelecida, da ordem dominante, né? Então, a gente quer pensar, enquanto filósofo da libertação, enquanto comunidade de filósofos da libertação, a partir desse não ser, daquele que não fala a língua dos dominadores, aquele que não fala a língua do centro, daquele que não tem a palavra, que não é convidado a ter a palavra na ordem vigente, na ordem dominante. Uma das últimas figuras do bárbaro, atualmente, contemporaneamente, são os povos periféricos, da qual o Brasil, a América Latina, aqui nós nos encontramos. Quando a gente pensa em civilização hoje, facilmente vem-nos à cabeça a comunidade europeia, Estados Unidos, né? E o bárbaro aparece como aquele que não tem o mesmo modo, o mesmo estilo de vida dessas comunidades. O que a gente chama de com eufemismo como Ocidente. A gente fala do Ocidente, né? O Ocidente é o representante da democracia, dos direitos humanos, né? Qualquer coisa o que foge disso já se vê algo como... Claro que hoje em dia se tem muito mais cuidado com as palavras, mas a ideia é a mesma, né? Então é visto mais como algo incivilizado, algo não tão desenvolvido socialmente, né? Então a filosofia quer pensar desde este não ser do bárbaro, que é os povos periféricos, incluindo principalmente ao menos para nós que aqui estamos na América Latina. Assim que, ali pelos anos 70, quando começou a filosofia da libertação, né, foi em fins dos anos 60, inícios dos 70, né, a partir de algumas provocações dessa condição de periferia, dessa condição de não ser, dessa condição de não ter a palavra nos centros mundiais, né, de filosofia, né, de produção de pensamento. E tem uma obra de um filósofo peruano, Salazar Bondi, que se chama Existe uma filosofia latino-americana? É possível uma filosofia latino-americana? Lá na década de 60, ele se perguntava isso numa obra. Alguns respondiam, né, que não existia e tampouco era possível uma filosofia latino-americana, porque nós, povos periféricos, nós não temos autonomia suficiente para pensar legitimadamente ou validamente, assim como os povos do capitalismo central, ocidentais e propriamente ditos têm. Os filósofos da libertação, assim como Henrique Dussel, assim como Scanone, que é outro argentino, disseram assim, não, nós temos um pensamento colonial, sim, colonizado, sim, nós não somos autônomos, não, mas nós podemos fazer filosofia desde este lugar de periferia, desde este lugar de não autonomia, e pensar, então, vamos pensar a libertação dessa condição. Então, o que é novo, talvez, na filosofia da libertação, que enxertou no pensamento filosófico mundial, foi isso de pensar processos de libertação. Porque quando a gente estuda filosofia, a gente pensa muito assim, as categorias de liberdade. A gente fala muito em liberdade. Se a gente vai estudar a história da filosofia, muitos filósofos falam sobre a liberdade, né? ou sobre a condição de escravidão, a condição de não autonomia, né? De infância, às vezes se usa algumas metáforas. Mas nunca ninguém pensa no processo de libertação, quer dizer, a passagem de um ponto de não liberdade, né, de não autonomia, de escravização, para o ponto da liberdade. Olha, não se vai de um ao outro imediatamente. Existe uma mediação aí que são os processos de libertação. Então a filosofia da libertação quer pensar justamente essa passagem entre o estado de não ser, de não autonomia, de escravização, de opressão, para um estado de liberdade, um estado autônomo, um estado em que o sujeito ele pode ser algo, em que ele tem algum lugar em que ele possa ter a sua palavra, poder participar do discurso, né? E não ser um outro que é menosprezado. Então, sobre essa problemática, essa é a problemática filosófica fundamental da filosofia da liberação. Pensar a passagem, essa transição entre um estado de não ser, de não liberdade,
para um estado de ser livre, de ser autônomo, né? Então, esse é o fundamento. Claro que a filosofia da libertação vai pensar também um estado mais positivo, afirmativo, de liberdade, também vai, né? Na nomenclatura dusseliana, né? Uma ontologia, mas o essencial para o que caracteriza a filosofia da libertação enquanto tal é justamente pensar essa transitividade entre um ponto e outro, e não achar que eles se dão naturalmente ou por geração espontânea. Então, esse é o contexto, essa é a problemática filosófica. É importante também, eu acho importante trazer presente um pouco do contexto da época ali, que é fim dos anos 60, início dos anos 70, onde o movimento se constituiu, né? Onde havia uma reverberação da revolução, aqui na América Latina, né? Uma reverberação da Revolução Cubana, a teoria da dependência marxista estava sendo elaborada, nós tínhamos também a elaboração já em alguns trabalhos de teologia da libertação, tinha também o trabalho do Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, que foi publicado em 68 para aquela época. Então, claro, essas ideias e esses acontecimentos, né, como a Revolução Cubana, estavam borbulhando aqui, né, aqui na América Latina, aqui, principalmente na Argentina, onde a maioria naquela época dos filósofos da libertação se concentrava. E foi um material que foi trazendo, então, as questões, né? Porque, enquanto latino-americano, víamos a teoria da dependência marxista, mostrava que um problema da América Latina era o seu estado de dependência econômica do capital, éramos um capital periférico, e exigia, né, postulava que era necessário passar, né, combater a dependência econômica para termos uma condição minimamente autônoma, né? Então, a filosofia da libertação trouxe para dentro do seu bojo conceitual algumas categorias da teoria da dependência e também, claro, uma base econômica, material de por que estar pensando deste modo, né? Porque se uma filosofia não, ao menos na América Latina, né, se uma filosofia ela ignora o estado de dependência econômica, social, política dos nossos povos, ela não tem como pensar satisfatoriamente no processo de libertação, porque ela vai estar ignorando um obstáculo importantíssimo para que isso ocorra, né? Então, um dos elementos do processo de libertação é justamente a luta política e também as injustiças econômicas. A gente estava conversando antes, no início, né, sobre Emmanuel Levinas, que foi um dos meus temas de pesquisa. E o Emmanuel Levinas também ele jogou um fator importante no pensamento. Por quê? Claro, tu tinha toda a situação ali na América Latina naquele tempo, né? Tu tinha algumas teorias, mas filosoficamente ainda não havia ainda uma base filosófica para poder organizar essas questões, né? Um arcabouço conceitual filosófico para poder organizar esse tipo de temática. Quem ofereceu a filosofia aos filósofos da libertação da época? Uma base conceitual para poder pensar a partir dessa condição do não ser, de periferia, foi Emmanuel Levinas com Totalidade e Infinito, que é uma obra do Levinas de 61. Levinas, né, hoje ele é um autor já mais conhecido, né? Mas na época de publicação de Totalidade e Infinito, ou mesmo nos anos 70, ele já não era tão conhecido, né? Não. Tanto que quando o Henrique Dussel foi apresentado ao Levinas, o Levinas para ele era um desconhecido, isso em fim de 60, né? Então, quando os filósofos, o Hans Canon, que era um filósofo da libertação que faleceu há pouco, né? Há algum tempo, foi quem apresentou a obra Totalidade Infinito, né? Quem apresentou o Levinas para o Dussel, né? E a partir de então o pensamento levinasiano se difundiu entre os filósofos da libertação, que conceitua a questão da exterioridade, né, do outro, né? Na terminologia levinasiana, né? O absolutamente o outro, né? Foi quem pôde oferecer bases filosóficas para poder pensar essa condição de não ser com a terminologia, né, com a metáfora da exterioridade, né? O ser é o que para o Levinas? É a totalidade, é a ordem vigente. O que é o não ser? Né? O Levinas não iria dizer não ser, né? Mas produz ao menos, né? O que é o não ser? É a exterioridade, é o outro, é aquele que não participa da ordem, que é excluído, é escravizado, que é oprimido.
Então, o Levinas foi um fator importante. Tão importante que eu digo que, assim, para quem é interessado em filosofia da libertação, para quem estuda Henrique Dussel, né, é muito importante conhecer a obra levinasiana. Até, como eu comentei antes, né, o meu trabalho de graduação foi sobre filosofia da libertação, foi sobre o Henrique Dussel, e no mestrado foi Levinas. Uma das coisas que me motivou também para estudar Levinas, eu já conhecia, né, algo do Levinas, tive professores levinasianos na graduação. Uma coisa que me motivou foi justamente isso, né? Porque o trabalho do Celiano é fortemente carregado de categorias levinasianas. Então, para entender melhor, para poder manejar melhor aquelas categorias, aquele pensamento, eu vi uma forte necessidade de poder estudar Levinas, né? Foi daí a minha dissertação no mestrado. Então, o que o Levinas chama de exterioridade, o Levinas, a exterioridade principalmente é antropológica, quer dizer, é o outro ser humano. Então, a filosofia da libertação, ela tem como locus enunciationis, é o termo que o Dussel utiliza, né? Como locus enunciationis, né? Local de enunciação, poder pensar, que nem a frase que eu citei dele no início, né? Desde a exterioridade que é o outro pobre. Para o Levinas é a viúva, é o órfão, é o estrangeiro. Para a filosofia da libertação, é o índio, é o afro-americano, né? É o trabalhador que ganha um salário baixo, né? Então, essas alteridades, essas exterioridades ao sistema capitalista dependente no qual nós vivemos. Então, a filosofia da libertação, ela pensa a partir desse local de enunciação. Quando ela vai pensar qualquer questão, não somente política, né? Não somente questões éticas, mas, por exemplo, estética, erótica, pedagógica, ou então uma lógica, uma filosofia da linguagem, qualquer disciplina na filosofia que a gente possa lembrar agora, a filosofia da libertação vai perguntar primeiro o que isso significa, qual é o sentido disso para essa exterioridade que é o outro pobre oprimido, que é o trabalhador, que é, no nosso caso, o índio, que é o afro-americano, que é a mulher que é violentada. Então a gente pensa, claro, para muitas tradições filosóficas isso soa bastante estranho um pouco, né? Um pouco muito até, né? Como é que tu pode pensar, algumas questões estão até meio abstratas, meio neutras assim, né? Com uma determinação tão concreta assim. Mas o que a filosofia da libertação mostra, né, procura demonstrar, é que mesmo aquelas teorias, seja filosofia da linguagem, uma ontologia, uma estética, que soam algo neutras, que soam algo isentas, na verdade elas são expressão de uma particularidade. Sempre são, né? Não há como um sujeito que pensa, filósofo que pensa alguma questão dessas, poder se isentar o seu pensamento da sua própria condição, da sua própria ideia das coisas, né? Então, na verdade, toda a filosofia é algo particularista, né? Claro que se pensa, a filosofia da libertação não nega uma universalidade, mas o que ela denuncia é sempre esse hesitar enquanto pensar que é um universal real, né? É sempre uma coisa a buscar, né, elementos mínimos em cada um desses campos de pensamento, que a gente possa mostrar que são comuns a todos. Então, a filosofia da libertação enquanto é uma filosofia bárbara, porque pensa desde esse lugar dos bárbaros, daqueles que não falam. Então ela vai pensar na palavra bárbara, a palavra dos bárbaros. A palavra dos bárbaros, o Dussel tem um livro chamado Para uma Ética da Libertação Latino-Americana, que é o volume 2. É a primeira ética dele dos anos 70. Para quem estiver interessado, ele tem uma primeira ética que é em 5 tomos, que é esse Para uma Ética da Libertação Latino-Americana. Tem uma tradução muito antiga ao português, que saiu pelas edições Loyola, que é, acho que os anos 80, né, que é um pouco difícil de achar, talvez em alguma biblioteca, porque nunca mais se reeditou, né? Mas talvez se acha no site do Dussel, né? Se vocês procuram ali Henrique Dussel.web, né? Vocês acham o site dele e o Dussel ele disponibiliza todas as obras dele ali. Vocês acham essa tradução, né? Mas tem as em espanhol também, para quem é algo acessível para a gente. Mas lá
Ele tem essa primeira ética dos anos 70, ele tem uma segunda ética, que é a Ética da Libertação, que é de 98, e tem uma terceira ética, que é 14, se não me engano, 14 teses de ética, que é uma obra de 2014, 2015, é mais recente agora, né? Então são essas claro, elas são complementares. Algumas posições da ética mais dos anos 70, ele deu uma revisada, algumas coisas ele deu uma complementada, né? Mas as três são válidas ainda, né? Mas naquela primeira ética, ele chama a palavra do bárbaro, essa palavra daquele que não tem a palavra junto ao centro de poder, como palavra apocalíptica. Soa estranho a gente falar de uma palavra apocalíptica em um sentido positivo, enquanto palavra do bárbaro, de uma palavra a ser defendida. Porque apocalipse, para nós, tem um sentido algo negativo. Quando a gente pensa em algo apocalíptico, é o apocalipse, a gente pensa na destruição, nós pensamos no fim do mundo, né? Ninguém quer o apocalipse, né? Ninguém quer a destruição de tudo. Mas ele usa esse termo no sentido original do que é no grego, né? Que significa revelação. O Apocalipse é aquele livro da Bíblia, o último livro da Bíblia, que significa literalmente, né? Quando o autor escreveu o livro em grego, ele escreveu revelação, né? Ele tem algo a revelar, a dizer a comunidade cristã, no caso, né? Então o Dulce usa o termo apocalíptica, a palavra apocalíptica, enquanto a palavra do bárbaro, enquanto a palavra do oprimido, nesse sentido de que a palavra do explorado, do marginalizado, ela traz uma revelação, né? Não é uma coisa... Por que ele diz revelação? Para contrapor a algo que o filósofo, algo que o filósofo, algo que o pensador, ou que a pensadora pudesse chegar por si próprio, pudesse representar por si próprio. Tem coisas que eu não posso representar, que eu não posso intuir e que só podem chegar a mim através da palavra do outro. O oprimido, o explorado, o marginalizado, ele pode oferecer pela sua palavra coisas que nós, desde uma condição de poder, né, de adesão à ordem vigente, não poderíamos pensar, não poderíamos representar, não poderíamos intuir. Por isso que a palavra do marginalizado, a palavra do oprimido, do escravo, é uma palavra que revela algo que é o que é o desejo de libertação, que é o desejo de uma ordem em que ele não esteja oprimido, um desejo de uma ordem em que ele não esteja escravizado, né? E as condições mínimas para que isso possa ocorrer. Nesse sentido é que o Dussel fala de palavra apocalíptica para se referir à palavra do bárbaro, do marginalizado. Eu gostaria de, daí o Tiago aqui, né, diz... acrescentar uma outra camada à palavra apocalíptica, que é a partir de uma obra de um outro autor que anda junto também com a filosofia da liberdade, que é o Franz Rinkelamert. É um alemão, mas um filósofo, economista e teólogo alemão, mas que há muito tempo já está radicado aqui na América Latina, vive há muitos anos, viveu no Chile, há muitos anos vive também na Costa Rica. E o Franz Rinkelamert, ele tem uma obra muito interessante, eu sugiro assim, fortemente para quem tem interesse, seja em filosofia, em economia ou em teologia, o Rinkelamert é formado nos três, que realmente lê essa obra, que é o meu livro de cabeceira. Só não é meu livro de cabeceira literalmente, porque eu não tenho, infelizmente eu não tenho versão física dele, né? Eu quero ainda ter a versão física dele, mas eu tenho a cópia em PDF, né? Mas é o meu livro, metaforicamente falando, é meu livro de cabeceira, mas seria literalmente se eu tivesse ele. Porque é uma obra muito curta, né? Que se chama... tem um nome muito estranho, um pouco comprido, que é assim: Sacrifícios Humanos e Sociedade Ocidental, Lúcifer e a Besta. Isso tudo, né? Eu vou até repetir para quem quiser depois procurar, tem acessível também. O Rinkelamert, ele tem uma página, né, que é de um grupo de estudos, na verdade, que é Pensamento Crítico, né? Vocês colocam na internet assim, Pensamento Crítico, Franz Rinkelamert, vai ter uma página ali que não é pessoal dele, mas é de um grupo de estudos da Costa Rica ligado a ele, e lá tem todas as obras dele, artigos, livros e essa obra inclusive. Acho que tem tradução em português também, mas em espanhol também, para quem é um pouco mais acessível, tem lá disponível. Então, mas é Sacrifícios Humanos, Sociedade Ocidental, Lúcifer e a Besta. Qual é a tese central desse trabalho do Rinkelamert? Ele quer mostrar que, ao contrário do que a
teoria psicanalítica do Freud sugere algo para a gente de que o mito fundante das sociedades ditas ocidentais, né, isso que nós chamamos de sociedades ocidentais, de que o mito fundante dessas sociedades seja o Édipo, né, nós conhecemos o Édipo, né, que se relaciona com a mãe, que mata o pai, né, ele sugere que o mito fundante da sociedade ocidental, quer dizer, aquilo que está mais por baixo e que faz com que está mais no nosso psicológico enquanto sociedade, é o mito sacrificial. Então existe um mito sacrificial que perpassa várias figuras na história nossa, que numa primeira versão, por exemplo, que ele traz é o sacrifício de Efigênia. Para quem Efigênia era a filha do Agamenon, que era o líder das tropas de Troia, né, dos gregos, né, para invadir Troia, né. O filme aquele que nós conhecemos do Brad Pitt não traz essa passagem da história, né. A Efigênia não aparece no filme, né. Mas para quem se a gente vai ler a Odisseia, acho, a Ilíada, eu não lembro qual dos dois livros está, senão na Ilíada, né, salvo engano. Para quem vai ler o livro, né, vai ter essa passagem da Efigênia, que era a filha dele. Daí o que ocorre, né, nessa passagem? A deusa Minerva diz para Agamenon que se ele quiser derrotar Troia, né, levar suas tropas e derrotar Troia, vai ter que sacrificar a filha dele. Agamenon sacrifica a filha, mata a filha, em sacrifício à deusa Minerva, e Troia cai realmente. Então esse é o mito sacrificial, de que a crença de que, a ideia de que é justificável matar o outro, né, para alcançar uma vitória, alcançar uma vantagem, alcançar alguma coisa. Esse é o mito sacrificial. O que acontece? Quando o cristianismo sobe a cena no Império Romano, né, claro, esse mito essa ideia de sacrifício ele vai ganhando corpo na história, né? Mas o cristianismo, essencialmente, ele é uma religião, vamos colocar assim, um pensamento antissacrificial. Se a gente vai ler com o que parece um pouco, para os nossos ouvidos, um pouco estranho, né? Porque a gente fala do sacrifício de Cristo. Mas o Rick Lammert, ele mostra justamente de que essa ideia do sacrifício de Cristo não é um pouco mais, entre aspas, assim, moderna, né? Não é tão antiga, né? Não se falava em sacrifício. Mas para fazer com que o mito sacrificial chegasse, adentrasse no corpo do cristianismo, houve uma inversão, né? Os pensadores cristãos que que aderiam à ideia do império, né, Constantino, depois do Império Ocidental, do Império Romano, eles começaram a operar uma inversão nas ideias cristãs. Então, muita coisa que no cristianismo antigo, primitivo, nas palavras do Rick Lammert, muita coisa que estava no inferno passou a estar no céu. E muita coisa que estava no céu passou a estar no inferno. Isso que o Rick Lammert chama de inversão luciférica. Então, uma das coisas que estava no céu para o Rick Lammert e passou a estar no inferno foi o Apocalipse. Porque o Apocalipse, né, eu sei que eu fiz uma grande volta aqui para chegar, né, mas o Apocalipse justamente era uma ideia de revelação de boa notícia. É isso que o Rick Lammert traz. O Apocalipse não era um sinônimo para os primeiros cristãos de uma má notícia. Era uma revelação de boa notícia. A revelação de que aqueles que te oprimem, a Babilônia, né, a prostituta, que seja, né, ela vai cair. O dragão, né, a virgem vai pisar sobre essa serpente. Era uma mensagem positiva que dava esperança. Então, antigamente, quando o cristão antigo ouvia Apocalipse, ouvia revelação, ele se enchia de esperança. Hoje, nós ouvimos Apocalipse e a gente se enche de medo. Então, eu queria, para a palavra bárbara, para a palavra do escolhido, eu também chamo de palavra apocalíptica nesse sentido. No sentido que o antigo cristão, quando ele ouvia a palavra apocalipse, quando ele ouvia a palavra revelação, porque a palavra apocalíptica do oprimido é destruidora, mas ela destrói a ordem vigente dominadora que o escraviza. Ela é fim do mundo a palavra apocalíptica do oprimido. É fim do mundo para os senhores deste mundo, para aqueles que exploram o trabalhador, para aqueles que roubam a terra dos indígenas.
Então, a palavra bárbara deve ser palavra apocalíptica, de fim do mundo e destruidora, para os senhores desse mundo. Mas deve ser palavra de revelação, de esperança, para os oprimidos deste mundo. Então, a filosofia da libertação é a palavra bárbara e é a palavra apocalíptica também. Que ela não traz uma mensagem, ela, ao mesmo tempo, quer pensar os processos de libertação, mas também tem que pensar necessariamente, porque se não for pensar isso, se torna irrealista, se torna fantasia, quer pensar também processo de destruição. Destruição de um mundo onde certos valores, onde se vê com bons olhos uma chacina, por exemplo, como nós tivemos ontem, né, no Rio de Janeiro. Existe um mundo vigente agora, hoje, em que polícia entrar dentro de uma comunidade e chacinar vários moradores não traz grandes comoções. Então, este mundo ele precisa de uma palavra apocalíptica, né? E a filosofia da libertação quer poder expressar essa palavra, que é uma palavra bárbara para quem chama isso de ordem e quem chama isso de progresso, né? Quer poder dizer que esse mundo tem que cair, tem que ser destruído para que dê lugar a um outro mundo. Eu já vi que eu já me estendi há quase mais de 30 minutos, 40 minutos, eu não sei se teria alguns comentários ou questões, ou o Clayton talvez quisesse, né, colocar alguma coisa, né? Professor, primeiro eu queria ler aqui o comentário do professor Igor, tá? Ele disse para nós, muito... Deixa eu ver se eu consigo. Estou conseguindo ler bem. Muito interessante, uma das variações dos povos bárbaros. Foi tomada por selvagens, sendo considerados povos originários. É a antiga questão de denominar ou demonizar, eu acho, o outro como inimigo. Vamos ver se tem um comentário. Eu queria só tentar entender uma questão que eu acho que é muito pontual para nós hoje, né, professor? Que é Sim. Essa questão da uberização dos serviços, né? E se a filosofia da libertação pensa algo sobre isso, ou tem algo escrito, ou tem alguma crítica sobre essa forma de trabalho que está surgindo aí, né? Que às vezes costuma transformar a pessoa ali numa situação bem precária, né? Então, não sei se isso tem alguma coisa. Tem. Isso entra na questão de uma economia da libertação. A gente não tem somente uma estética, uma ética, uma política, mas também uma economia da libertação e naquilo que eu trouxe antes da teoria da dependência. O que diz a teoria da dependência marxista, né, que se originou aqui na América Latina e teve muitos autores proeminentes brasileiros, né, como Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, né, que o capital, aliás, eu só posso fazer uma propaganda, uma autopropaganda aqui, né, que claro. Esse foi tema da minha no doutorado. Uma das sessões, um dos capítulos da minha tese é justamente sobre a teoria da dependência, né? Então, para quem quiser, talvez lá tem várias referências, né? Pode procurar ali, pode colocar meu nome, Thiago Santos Rodrigues, né? Urfactum, se escreve Urfactum, U-R-F, né? Mas o modo correto seria o Affactum, né? Que é do alemão. Mas põe ali Urfactum, a vida humana, põe o meu nome, vai estar disponível porque eu publiquei para uma editora de acesso aberto, né? Então, se eu não me engano é capítulo 9, Capitalismo e Independência, né? Mas o que diz a teoria da dependência, né? Que o capital, ele nunca pode ser do modo como os liberais ou os capitalistas tentam vender a nós que ele possa ser, que é como um capital desenvolvido, homogeneizado pelo mundo. Porque quem defende a ordem capitalista, um liberal, ele diz, olha, não, é só as nações, né, os países tomarem certas medidas de apoio, de incentivo à iniciativa privada, o Estado diminuir, abrir certos serviços para privatização, etc., desregulamentar alguns meios, etc., que vai vir um desenvolvimento para todos. Né? O que a teoria da dependência diz? Isso é impossível.
Não há como haver um capital desenvolvido mundialmente, porque o capital, ele necessariamente tem que produzir uma periferia. Necessariamente tu vai ter um capital central e necessariamente tu vai ter um capital periférico, porque o capital necessita crescer infinitamente. Para ele crescer infinitamente, ele tem que competir entre si. Né? O Dulce, ele usa uma metáfora esportiva, né? Como um atleta, corredor que antes da competição vai marcando tempos, né? Transforma-se o atleta quando ele compete, vai treinar, ele toma a si mesmo como um outro, competindo consigo mesmo para arranjar um resultado melhor. O capital, ele faz a mesma coisa, ele transforma certas áreas do globo em outros de si, em outro capital, que é o capital dependente, que se transforma em capital periférico, então, para poder fazer com que o capital central possa crescer. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o capital central, dos países centrais, capital central, por exemplo, hoje, né, Estados Unidos, né, tem a Alemanha, a França, algo da China, eles requerem pegar parte do capital dos países periféricos para que esses capitais transfiram valor para suas economias, para que o lucro nesses países, para que o capital nesses países possa crescer mais e para que o capital não morra. Porque nós que entendemos o mínimo, acho que todo mundo sabe disso, capital que não se valoriza, que não tem lucro, morre. Essa é a lei básica da coisa. A lei do capital é lucro, é ganhar mais valor. Então, necessita para os capitais dos países centrais, eles não têm como infinitamente crescerem entre si, ou uma nação crescer sozinha. Necessita pegar mais valor de outra nação, de outra economia para poder crescer. Então, esse pegar valor de uma economia para outra, de uma nação para outra, é a transferência de valor. Então, tem muito mais valor, muito mais riqueza circulando nos países centrais. Então, por isso que a classe trabalhadora lá, nesses países, tem condições de vida melhor do que as nossas, né? Claro, existem também pobres, etc., nesses países, nessas nações, nessas economias, mas, em geral, na média, as pessoas em condição análogas, que seriam equivalentes a nós, têm melhores condições de vida porque circula mais valor lá que foi transferida das nossas economias. Acaba ficando... O que acontece? Como foi transferido o valor das nossas economias para esses capitais centrais, tu tem menos valor circulando aqui. O capitalista num país periférico, de um país dependente como o Brasil, ele não pode ficar sem lucrar. Ele perde nessa transferência algo de valor, ele perde lucro. Então, ele precisa fazer o quê? Ele precisa tirar parte dessa perda do lucro no mercado mundial, desse valor que foi transferido para a economia central, ele precisa compensar essa perda na classe trabalhadora, ou nas classes mais populares da sua nação. Então, porque a uberização, ela é parte de expressão dessa pauperização ocorrida devido a essa transferência de valor. Se a gente tem várias... porque a gente fala de uberização, não é só Uber, né? São várias outras atividades que estão sendo uberizadas, né? Estão sendo desregulamentadas, desregulamentalizadas, que estão perdendo regulamentação. Porque com menor regulamentação, com o trabalhador achando que enfraquecendo os sindicatos, etc., o capitalismo, os capitalistas nas nações periféricas, como no Brasil, eles podem explorar mais facilmente a classe trabalhadora e compensar parte daquilo que eles perderam no mercado mundial com os países centrais. Então, a uberização, claro, existe uberização também nos países centrais, existe, né? O Uber, propriamente dito, não nasceu num país periférico, nasceu num país central. Mas a escala da coisa é diferente. Isso também ocorre um pouco de compensação de perda de lucro no país central, o que se justifica o nascimento do Uber, de uberização lá, também ocorre. Mas a escala da coisa é sentida muito mais fortemente entre nós aqui. Aqui a gente uberiza tudo, né, se possível. Então, o que a filosofia da libertação tem para dizer isso?
a partir da economia, de uma economia da libertação. Claro, a economia da libertação não é uma área que na filosofia da libertação está bem desenvolvida ainda. O Henrique Dussel ele tem uma obra chamada 14 Teses de Economia, interpretação filosófica, né, em que ele trata desses temas, né, da teoria da dependência, né, ele já põe como base algumas ideias econômicas de crítica filosófica, né, mas ainda está por desenvolver. Tem um filósofo da libertação brasileiro que está desenvolvendo isso mais enfaticamente com o trabalho seu, que é o Euclides Mansi, né, que está fazendo um doutorado agora, né, que é uma pessoa muito, que entre nós é da velha guarda. Ontem nós estávamos conversando, né, a gente teve assembleia, e estava chamando ele da velha guarda dos filósofos da libertação no Brasil, mas só agora está fazendo doutorado, porque ele não estava fora da academia, assim, né, nas questões de trabalho. Mas é um cara que, se vocês procuram também, ele tem um site, o Euclides Mansi, vocês vão procurar. Ele tem vários artigos sobre economia também. Ele tem desenvolvido, acho que também a pesquisa de doutorado dele agora, é sobre uma economia da libertação, que tem esse teor, né, pensar a economia desde a condição de exterioridade dos mais pobres, né? Tentar interpretar a existência, a condição econômica dos povos desde essa situação. Muito bom. Vamos ver se temos mais alguma mensagem. Professor, eu acho que seria importante você deixar para nós o seu endereço, né, nas redes sociais, para quem quiser saber mais, lhe procurar, entender melhor a filosofia da libertação, também deixar alguma sugestão de leitura, de sites, né? Fique à vontade. Então, para quem quiser, eu publico muito, né, quem já me acompanha nas redes sociais, eu uso a internet muito mais justamente para propagação de filosofia e algumas questões políticas, de economia. Aqui no Instagram é Thiago Dussel, Thiago sem H, D-U-S-S-E-L, Thiago Dussel. No Twitter, a mesma coisa, Thiago Dussel. Podem me seguir lá. De leitura, eu reforçaria aqui a leitura do livro do Franz Henke-Lammert, que eu realmente acho uma obra fenomenal, acho que deveria ser lido por todos. Então, só vou repetir o nome, né, para quem não perdeu. Sacrifícios Humanos e Sociedade Ocidental, Lúcifer e a Besta. Porque eu acho que o Henke Lammert realmente ele esclarece muitas coisas de como nós podemos interpretar certas questões que não são oferecidas hoje, né? A gente poder perceber as inversões que foram realizadas, né? De como certas coisas que antigamente eram vistas como negativas, hoje são vistas como positivas, outras vistas como positivas são vistas como negativas. A gente não se dá conta da potencialidade que tem a gente fazer a reinversão, né? Então eu faria essa dica de leitura. E para quem quiser também, né, tem a página do Henrique Dussel, acho que deixa eu só ver aqui, henriquedussel.com, Henrique sem H, né, E-R, henriquedussel.com. Vocês vão lá, obras, o Dussel ele disponibiliza todas as obras deles, tem artigos, livros, disponível gratuitamente. Aliás, deixo a dica aqui também, essa semana a gente recebeu a notícia de que o Dussel tem uma obra chamada Política da Libertação, que é uma política em 3 tomos, né? 2 tomos já estão publicados, que é o volume 1, História Mundial e Crítica, e o volume 2, Arquitetônica. O volume 1 já tem uma tradução em português que saiu pela editora IFIB, que é aqui de Passo Fundo. O volume 2 está saindo agora também para uma editora que é de Passo Fundo também, não sei se tem ligações com a IFIB, eu não vou lembrar o nome, né, mas acho que daqui a pouco eles, se procurar em Política da Libertação Arquitetônica, volume 2, o Henrique Dussel, nos próximos dias talvez já se ache na internet disponível para venda, e foi nos avisado que o Henrique Dussel vai colocar, o coordenador da tradução enviou a versão PDF para ser publicado na página do Dussel para disponibilizar gratuitamente também, né? Então vai ser mais uma obra em português do Dussel aí, que é uma obra importante, né? E o terceiro volume, né, eu falei que eram 3 volumes, o terceiro volume do Dussel avisou também
uma conferência que ele deu há poucos dias, ele avisou que já deu para o editor, né? Vai ser publicada nos próximos meses, acho. Que bom. Boas dicas, professor. Então, agradeço a tua presença hoje, tá? Muito obrigado por ter participado. Em nome da Escola Livre de Filosofia, do professor Sérgio Sardi, agradeço a presença de todos e de todas. Depois a gente vai salvar o vídeo ali no Instagram, aí vai ficar ali para quem quiser acompanhar, compartilhar e curtir também, tá? Muito obrigado, uma boa noite, professor. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço. Um abraço, uma boa noite para todos.